Olá, queridos, bom dia de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, bendito, glorioso seja o seu nome para sempre, Senhor. Louvado seja o teu nome por ter trabalhado com o teu povo, por lutar por nós e por trazer novamente à terra a mensagem da verdade nesta hora renovada das tuas misericórdias, nesta hora da manhã. Em nome de Jesus. Amém. Lembra que nós estamos estudando sobre um momento antes de Jesus começar seu ministério realmente depois do batismo? Vamos então lembrar que João Batista tinha sido visitado pelo Sinédrio e algo muito sério aconteceu. Assim que o Sinédrio saiu dali da presença de João Batista, algumas coisas aconteceram. Eu preciso te explicar que assim que Jesus foi batizado, nesse tempo que ele passou 40 dias no deserto sendo tentado, João Batista estudou atentamente as profecias. Tinha estudado cada detalhe e isso deve ser um exemplo para nós. E então, no dia seguinte, depois daquela delegação vir atrás de João Batista, Jesus veio e estava ali entre os discípulos de João. E então, João disse o seguinte, olha que bonito. No dia seguinte, João viu Jesus que para ele se dirigia. Com a glória de Deus a repousar sobre ele, João, estendendo a mão, declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, e eu não conhecia, mas para que fosse manifesto a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. Viu o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, ele me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Lembre-se, guarde esta informação. João disse que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Quando então foi dito isso, eu imagino as pessoas olhando, Jesus estava quietinho e nada disso. Continuou quieto entre os discípulos de João. Quando então foi dito isso a respeito de Jesus, estavam ali dois discípulos de João Batista, que eram André e João, o apóstolo, o evangelista. Olha que interessante. André foi e correu atrás de Jesus e começou a segui-lo. E Jesus viu que André estava seguindo, percebeu que João o estava seguindo e então perguntou: a quem buscais? Ou o que buscais? Aí eles disseram: Rabi, onde moras? Jesus só respondeu: vem e vê. E então, vinde e vede. Foram e onde ele moravam e ficaram com ele aquele dia. Que privilégio, não é? Que coisa tremenda para esses dois discípulos. Depois vocês sabem o que aconteceu? André buscou comunicar com júbilo tudo que ele tinha ouvido e visto a respeito de Jesus, falou para Simão, seu irmão, e exclamou, disse: achamos o Messias. Sabe, um dos melhores locais para a gente conhecer a pessoa é dentro da casa dela. Dentro da casa a pessoa se revela. Quando perguntaram e quando envolveram Jesus em alguma coisa, Jesus disse: vem e vê. Não é interessante isso? E aí, olha, o que aconteceu? No dia seguinte que Jesus estava indo para Galileia, achou a Felipe e disse-lhe: segue-me. Felipe chamou a Natanael. Agora veja que coisa interessante. Natanael, no entanto, não creu. Eu vou te explicar por quê. Eu queria que você parasse para pensar. No dia que João Batista disse e batizou Jesus, Jesus estava muito bonito, Jesus tinha um aspecto principesco. Tinha passado então 40 dias lá no deserto. Estava magro, sem vida. E mesmo assim, João apontando para ele disse: este é aquele de quem eu falei, que viria depois de mim e que batizaria com o Espírito Santo. Qual pessoa acreditaria nisso?
Natanael não creu. Natanael começou a clamar a Deus e implorar a Deus: Senhor, me ajuda a saber se esse realmente é o Messias, se esse realmente é o Filho de Deus. E ele foi para um local secreto, onde ele costumava orar, e ali ele clamava ao Senhor, pedia ao Senhor. E o interessante é que quando ele se encontrou com Jesus, sabe que Natanael era tão descrente, ou mais até, do que Tomé. Nós costumamos falar que Tomé era descrente, mas Natanael era mais, viu? Bem mais. Um coração duvidoso, mas o Senhor Deus ampara e cuida e tem misericórdia de nós, daqueles que têm corações duvidosos. Então, quando ele foi chegando perto, eu preciso ler essa parte para você. O que eu vou ler para você é muito interessante. A mensagem: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, pareceu a Natanael uma resposta direta à sua oração, mas Filipe tinha ainda uma fé vacilante. Acrescentou o duvidoso: Jesus de Nazaré, que é filho de José. Imagine, essa conversa, filho de José, fez brotar de novo no coração de Natanael dúvida outra vez. Dê uma olhadinha, olhe só. Novamente surgiu o preconceito no coração de Natanael e exclamou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe nem entrou em discussão, disse: vem e vê. Jesus viu a Natanael vir com ele e disse dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Nesse momento, Natanael ficou surpreendido e exclamou: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Felipe te chamasse, eu te vi. Eu te vi debaixo da figueira. Isso foi o suficiente para Natanael. Natanael creu. Eu preciso comentar com você, na base desses primeiros 3, olha que coisa interessante, com a vocação de João, André, Simão, de Felipe e Natanael, esses 5, começou o fundamento da igreja cristã. João dirigiu 2 de seus discípulos a Jesus. Então um deles, André, chamou a seu irmão e chamou-o para o Salvador. Foi logo chamando Felipe e esse foi em busca de Natanael. Olha que coisa interessante. Quando a gente tem e encontra Jesus, a gente não consegue ficar calado. A gente quer falar para as pessoas, a gente quer contar para as pessoas do que passou no coração da gente. Quem realmente tem Jesus não consegue se calar, não consegue ficar quieto. Você consegue entender isso que eu estou lhe dizendo? Isso é muito importante. Queridos, assim começou o trabalho de Jesus, chamando um por um para ir trabalhar na seara dele junto com ele. Amanhã nós vamos ver o primeiro milagre de Jesus. Lindo! Como foi? De que maneira que isso aconteceu? Agora eu quero orar com você para pedir a bênção de Deus para a sua vida. Santo Deus e amado Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, que assim como tu sabes os detalhes da vida das pessoas, como sabia da vida de Natanael, e eu sei que o Senhor sabe da vida desta pessoa que está agora ouvindo, abençoa em nome de Jesus. Coloque sua mão sobre a cabeça dessa pessoa, fortalece ela na glória do nome de Jesus Cristo, encha-a do teu poder, faça com que ela perceba, sinta no seu coração quem é o teu filho. E que se houver alguma dúvida, se houver alguma incredulidade, seja banida para longe de nós. Em nome de Jesus nós rogamos e agradecemos. Amém. Deus abençoe você e tenha um bom dia.